Senhoras e senhores, Daniel Santiago, mamão, palmas para ele, pessoal. Sabe daqueles brasileiros que a gente tem orgulho? Ele é um deles. Seja bem-vindo. Obrigado. Oi, gente, eu sou Mamão, vulgo Daniel Santiago. Vamos lá? Bom, o ser humano é ser humano do jeito que a gente conhece há mais ou menos 200 mil anos, né? As características como andar de pé, habilidade manual, são o que fazem da gente diferente de todos os animais. A principal característica disso, sem dúvida, é o nosso cérebro. Capacidade como raciocínio lógico, consciência e linguagem é o que nos trouxe tão longe e que nos diferencia de todos os outros animais, né? Geração após geração, a evolução foi moldando nosso cérebro com um único propósito, né, que é a sobrevivência da espécie. Se a gente tem medo do escuro, conta mentira, sente ciúme, é violento ou fofoca no trabalho, é porque isso de algum jeito na nossa evolução nos foi útil para sobreviver. E durante todo esse período da nossa história, da evolução desses milhares de anos, a gente teve alguns momentos de destaque, né? 70 mil anos atrás com o surgimento da linguagem, 12 mil anos com a Revolução Agrícola, 3 mil anos com a invenção do dinheiro e o começo da Revolução Científica, mais ou menos 500 anos que a gente está passando até hoje. E talvez de tudo isso, todos esses grandes momentos da humanidade, um dos principais criações foi o comércio, né? Desde o começo com o modelo de troca e escambo, igual a gente aprendia na escola, né? 15 mil anos atrás mais ou menos, até a criação das primeiras formas de dinheiro, grãos e conchas, sal, 3 mil anos atrás mais ou menos, até o modelo que a gente tem hoje, bancos, instituições e órgãos reguladores. E vem a tecnologia. A tecnologia, nesses 500 anos, já mudou a nossa vida nos últimos centenas de anos, muito mais que todos os outros milhares de anos que vieram antes, trazendo tecnologia como carros, ciência, medicamentos, smartphone, até chegar na criação da internet. Então era só uma questão de tempo até a gente juntar as duas coisas e criar o e-commerce. A ideia aqui agora é fazer uns paralelos entre o comportamento humano e como isso aparece no fluxo de compra no e-commerce. A gente quebra o fluxo de compra aqui para explicar em 4 passos: encontrar, decidir, comprar e pós-venda. Encontrar é todo o fluxo do cliente navegando no ecossistema de internet, canais de venda, canais de mídia, e chegando no site encontrando o seu produto. Depois, quando ele chega na parte do produto, é onde ele toma a decisão, vê as informações do produto, informações técnicas, preço, etc. e tal, e as avaliações. Depois ele vem a parte de fato, bate um martelo que ele compra, né? Pagamento, decide como ele vai pagar, parcelamento, prazo, frete, e depois do pedido colocado, toda a parte de pós-venda. Começando pela parte de encontrar, hoje tem de todo tipo de cliente na internet, né? Desde o cara que compra toda semana, está acostumado, compra de tudo, até o cliente ressabiado que vai comprar a primeira vez para testar. Independente do perfil desse cliente, hoje no Brasil ele tem milhares de opções. Hoje são mais ou menos, estão chegando uns 500 mil e-commerce já no Brasil. Então qualquer caminho que você faça, qualquer perfil de cliente, qualquer site que ele escolha, pelas milhares de produtos e serviços disponíveis, dá para entender que esse processo de escolha não é muito simples. Dá para a gente ter certeza que, como ele vai, é bem provável que ele escolha o produto numa primeira compra por uma condição mais prática, mais simples, como preço ou frete grátis. Mas o ponto é, o que vai fazer ele voltar a comprar com você e não só na próxima compra procurar um preço mais barato? Para voltar, ele precisa gostar de você. Desde que a linguagem apareceu, como a gente viu 70 mil anos atrás, o melhor jeito da gente aprender e ensinar é contando histórias, né? As informações que vêm em histórias são muito mais fáceis, muito mais melhor assimiladas no cérebro do que dados e fatos soltos. Isso também ajuda a gente no colocar no lugar dos outros. Então, quando você tiver propaganda, alguém fazendo uma propaganda em alguma loja, isso é uma história. Quando você escuta uma experiência de um amigo com uma loja, uma marca, um produto, isso também é uma história. E isso tudo gera uma identificação nossa com a marca que pode vir
a fazer a gente começar a se identificar e gostar dessa marca. Mas será que existe de fato amor pela marca ou por um produto? Eles trouxe aqui 2 estudos. Eles fizeram usando ressonância magnética, que simplificando, eles medem a quantidade de oxigênio no cérebro para saber que parte que está ativa. E mostravam para os participantes, faziam eles pensar sobre os entes queridos, namorado, marido e tal, e pensar sobre as marcas e produtos que eles gostavam. E o segundo teste, eles usaram a técnica de excitação através do suor. E eles tinham que olhar para logos das marcas e olhar para fotos das pessoas que eles gostavam também para sentir. E o que o resultado diz é que são os padrões, quando as pessoas pensam nos entes queridos, são diferentes do que quando eles pensam em produtos e marcas. Então não é a mesma coisa que amor. Os padrões, quando a pessoa pensa numa marca ou num produto, parece mais com um tipo de processamento de quando você pensa em algum objeto. Mas existe sim um tipo de afeto, talvez uma palavra melhor seja um tipo de lealdade. A pessoa se identifica com essa marca, passa a gostar, essa marca ajuda a definir a personalidade da pessoa. Mas não é, mesmo você contando essas histórias, se aproximando do cliente, não é garantido que você vá conseguir comunicar o que você precisa, porque as pessoas têm atalhos mentais que são as heurísticas. Simplificando, são regras simples, baseadas nas nossas experiências passadas, que nos ajudam a tomar decisões mais rápidas e resolver problemas. Aí tem alguns exemplos de heurísticas. O efeito âncora, que é quando você escuta um número numa conversa e você usa isso de base para todo o restante do que você está pensando. Por exemplo, existem vários testes que quando as pessoas, eles pediam para as pessoas pensarem no número do CPF e depois eles negociam o valor de um produto. As pessoas que tinham o CPF com o número final mais alto chutavam o valor mais para cima. Outro exemplo é a falácia do jogador, que acredita em resultados específicos por uma força do destino em detrimento da probabilidade. Por exemplo, meu time perdeu 10 jogos seguidos, certeza que agora ele vai ganhar. Ou, está chovendo faz um tempão, certeza que o tempo vai abrir. Outro exemplo, group thinking, é que acreditar que melhores decisões são tomadas por grupos, quando na verdade o desejo de consenso e o medo de confronto acaba atrapalhando. Vai almoçar com o pessoal do trabalho, metade quer comer lanche, metade quer comer salada, e acaba todo mundo indo no quilo e ninguém faz o que queria. Talvez a heurística mais comum é da disponibilidade, que é quando a gente leva em consideração informações mais comuns e recentes em detrimento a fatos e dados. É muito comum acontecer, quando aconteceu um acidente aéreo, a mídia fala muito disso, a gente fica receoso de viajar, mas quando na verdade a probabilidade diz que a chance de você morrer em um acidente de avião é de 1 em 11 milhões. É muito mais provável você morrer atacado por um cachorro do que na queda de avião. Fazendo um paralelo com o e-commerce, isso acontece sempre Black Friday. Começa a chegar perto da data, novembro, redes sociais falam, tudo pela metade do dobro, aumenta o preço antes para depois baixar, e a gente sabe que não é verdade, né? Isso é uma heurística porque as pessoas escutam muito isso de parentes na TV, Facebook e tal, e acaba virando verdade na cabeça delas. Quando a gente sabe que de fato a Black Friday é uma promoção gigante, vende um dia que vende 15 vezes mais que o outro dia, cresce 40%. Aí eu vou apresentar para vocês o Jonas. O Jonas é um cara inteligente, curioso e sempre foi bem na escola. Tem vários amigos, apesar de ser tímido. Nos fins de semana gosta de jogar videogame e provar cervejas gourmet e está planejando conhecer para Portugal nas próximas férias. Aí eu pergunto para vocês, é mais provável que o Jonas seja como a gente, trabalhe com e-commerce, ou seja, por exemplo, agricultor? É mais provável que ele seja agricultor, só por um simples fato de que no Brasil existem 11 vezes mais agricultores do que especialistas de e-commerce. Isso é chamado de heurística da representatividade. É quando a gente tira conclusões baseadas em modelos e informações incompletas que temos na cabeça. A gente faz isso em muitos casos porque isso de fato ajuda para a gente tomar decisões mais rápidas com menos esforço, mas acaba trazendo uma série de generalizações e preconceitos. Então, o que a gente aprende com isso é tomar cuidado com o achismo. Vamos usar dado para tomar decisão, revisitar o que a gente sabe e sempre lembrar que tanto os consumidores quanto a gente estamos sujeitos a essas heurísticas. Continuando na próxima fase, a parte de decidir. Na prática, é quando ele chegar na página de produto. Na página de produto existem 3 tipos de conteúdo, né?
as condições comerciais, preço, depor, parcelamento, como ele vai conseguir pagar, as informações técnicas de fato do produto, cor, tamanho, voltagem, se ele atende o que o cliente precisa, e as avaliações, que são as informações de quem já comprou aquele produto. Se a gente pensar que as decisões são tomadas de maneira puramente racional, o normal seria um cliente entrar, ver as condições comerciais, se o preço cabe no orçamento dele, as informações técnicas, se atende o que ele espera do produto, e ler as avaliações de outras pessoas que elas acharam daquele produto. Só que a gente vai ver que as decisões não são 100% racionais. Por mais que as pessoas pensem que são racionais, a gente sabe hoje que as emoções têm um papel gigante, e muito do que acontece na tomada de decisão das pessoas é inconsciente e emocional. Esse cara aqui chama Daniel Kahneman, ele é o Nobel de Economia, e ele e outros psicólogos ajudaram a explicar para a gente que, na verdade, a racionalidade tem um papel sim, mas não é tão grande quanto parece. Ele explicou que a mente trabalha em dois sistemas, o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1, que eu conheço como sistema automático, ele é rápido, inconsciente, para você tomar decisões simples, ele acaba fazendo você errar mais. Mas o exemplo é escovar o dente. Você escova o dente pensando em outra coisa, não precisa parar para pensar. O sistema 2 é mais devagar, é consciente, demanda esforço e energia. Quando você tem que parar para tomar uma decisão, você vai para o esforço 2. E aí eu trouxe um teste aqui da recompensa que foi feita numa universidade de Princeton. Eles mandavam um grupo de estudantes cumprir uma tarefa qualquer e depois, como prêmio por isso, eles podiam escolher entre 2 vale-presentes. Um deles era de $20, que eles recebiam pelo correio em 2 semanas, ou eles poderiam escolher um de $15 que eles pegavam na hora. Eles punham os participantes para escolher isso, pensar numa máquina de ressonância magnética, e aí eles viam que quando os estudantes pensavam no vale de 20 e tanto no de 15, eles iam atividade no córtex pré-frontal, que é a parte de tomada de decisão. Mas só no caso de quando eles pensavam em receber agora o de 15, ativava também o sistema límbico, que é a parte que controla as emoções. Então a maioria escolheu o de 15 para pegar na hora. Continuando, esse é o Aristóteles, ele disse que o homem é um animal social. Ele tem toda a razão, porque o principal motivo de a gente ter chegado tão longe, nosso cérebro ser tão maior em comparação com os outros animais, é a gente ter que lidar com as complicadas relações sociais, né? É importante para a gente pertencer a um grupo, trocar informação, distribuir tarefa e aprender. A gente sempre olha para os outros e se baseia nos outros para aprender e saber o que fazer. Nos anos 90, a Universidade da Itália estava estudando o comportamento motor de alguns macacos. Eles colocavam os macacos lá e mediam o movimento na área motora e pré-motora dos macacos. E eles perceberam sem querer que as áreas motoras do cérebro do macaco ativavam não só quando o macaco fazia uma determinada ação, mas quando ele via outro macaco fazendo também. Eles foram medir isso também com ressonância magnética em humanos e viram que era a mesma coisa. Aí eles descobriram isso e chamaram de neurônios de espelhos. De novo, muito importante olhar para aprender e para saber o que fazer. Nesse estudo da teste de fumaça, eles chamaram um monte de estudante para fazer o teste e falaram que eles tinham que preencher um questionário antes do teste, mas na verdade não tinha teste nenhum, né? A experiência era no próprio preenchimento do questionário. Na situação 1, o estudante preenchia o questionário sozinho numa sala. A sala começava a encher de fumaça. Na situação 2, tinham um grupo de estudantes, só que na verdade só um era um estudante de fato, os outros eram atores, que não faziam nada, não tomavam nenhuma ação. E o que eles viam que em 90% dos casos, na maioria dos casos, o estudante sozinho, ele reagiu na média em 2 minutos. Foi ver o que era fumaça, chamou alguém. Agora, quando o estudante estava acompanhado com os atores que ficavam parados, fazendo de conta que nada estava acontecendo, 90% da sala ficou por 6 minutos, que foi o tempo final, sem tomar nenhuma ação, porque ninguém fazia nada. E esse conceito de prova social, a gente vê de 2 maneiras no dia a dia, no e-commerce, né? Um são as recomendações, regras como clientes que compraram o produto X também compraram o produto Y, e outras regras semelhantes, e também nas avaliações de produto, como a gente vê aí.
a lógica funciona porque, na prática, a gente pensa, se é bom para outros humanos como eu, vai ser bom para mim também. E isso traz resultado, né? Na média, produtos recomendados convertem mais de 5 vezes mais e avaliações positivas aumentam até 20% a conversão dos produtos. Próximo passo da compra, né? Na hora que o cliente decide de fato o produto tem que comprar, ele passa por diversos passos, né? Esse é o funil de pagamento. Login, tem que preencher um cadastro que é chato, colocar o endereço, decidir como ele vai pagar, cartão parcelado, boleto, revisar e até colocar o pedido. Na média mundial, só 1 em cada 4 pessoas fecha o pedido. E a gente, nesse universo complicado, nós somos criaturas de hábito, né? Então, e tudo que a gente faz ou aprende, a gente utiliza a memória. Sem memória, a gente não consegue nem usar nada do que a gente sabe, nem aprender nada de novo. E a memória é dividida em 2 tipos. A memória explícita, que é o quê? É o que te grava fatos, nomes e acontecimentos. É mais fácil de adquirir, mas também é mais fácil de esquecer. Por exemplo, lembrança de uma festa, algum dado específico. Já a memória implícita é a memória de procedimento, é o como, que é mais difícil de adquirir, precisa de prática, mas também é mais difícil de esquecer. Por exemplo, andar de bicicleta. Aliado aos tipos de memória, existe o conceito de modelo mental. O modelo mental para usabilidade é o que os usuários sabem ou acham que sabem sobre uma interface e impacta o jeito que eles vão usá-la. Então, quando você junta tudo isso, existem padrões de navegação que você tem que levar em consideração quando você vai tomar uma decisão. É óbvio que sempre tem coisa para melhorar, padrões para serem revistos, mas você seria muito pretensioso e se arriscaria muito você não levar em consideração o que as pessoas já sabem. Ainda mais quando você pensa no mobile, as pessoas pegam e destravam o celular mais de 100 vezes por dia, já estão acostumados a usar o padrão de iOS ou Android. É bom levar sempre em consideração, não tentar reinventar a roda. Continuando no processo de checkout, muitas tomadas de decisão, a gente costuma pensar que é sempre bom ter quanto mais opção melhor. Em qualquer aspecto da vida, desde escolher um sabor de sorvete, trocar de emprego, trocar de carro, o destino das férias, a gente sempre acha que quanto mais opção melhor. Mas isso não é verdade. Quando temos muitas opções, muitas vezes a gente trava e escolhe não escolher. Isso acontece porque, de novo, a gente, na maior parte do tempo, está trabalhando no sistema 1, automático, sem foco, pensando em várias coisas ao mesmo tempo. E quando você tem que tomar uma decisão, você vai para o sistema 2, concentrar. Só que como o sistema 2 gasta energia, precisa de esforço, o seu cérebro, por causa de toda a evolução, sempre te força a voltar para o sistema 1. Então, o que uma série de estudos que já foram feitos, desde escolha de sabor de geleia, até benefícios em empresas para os seus funcionários, o que esses estudos mostram é que muitas opções, em vez de ser uma coisa boa, acaba sendo paralisante. Ele simplesmente escolhe não escolher. E nosso cérebro também funciona muito melhor tomando decisões relativas e não absolutas. A gente tem dificuldade para lidar com dados e fatos. A gente é muito melhor em comparar. Eu posso não saber quanto custa essa impressora, o valor dela, mas eu consigo supor que uma impressora colorida é mais cara que uma impressora monocromática, por exemplo. E aí você, usando o mesmo exemplo da impressora, se você para pensar, o cliente tem que escolher entre uma impressora multifuncional ou uma impressora monocromática ou colorida, wireless ou não, entre todas as cores, tamanhos e modelos possíveis, quando você só quer imprimir uns recibos, pode ser muito complicado. Mas tem alguns jeitos de melhorar isso. O primeiro deles é agrupar e categorizar. O nosso cérebro lida melhor com grupos de informações com similaridade entre si, que é o que diz a lei da proximidade da Gestalt. Um exemplo paralelo ali é um menu, quando você organiza em pedaços menores e facilita para o cliente encontrar. Um segundo jeito de facilitar a escolha é o que chama de nudge. Nesse hospital nos Estados Unidos, eles fizeram 2 coisas com o conceito de nudge. Primeiro, eles categorizaram todos os alimentos no refeitório do hospital do menos saudável para o mais saudável. O menos saudável tinha um adesivinho vermelho, o médio um adesivinho amarelo e o mais saudável adesivo verde. E eles colocaram os alimentos mais saudáveis na altura do olhar. Depois de 2 meses,
eles viram os resultados. A venda dos alimentos saudáveis aumentou em 4,5% e a venda dos não saudáveis quase 10%. Outro exemplo é a mosquinha no mictório também. Então, o nudge é um empurrãozinho na direção correta, nunca uma imposição que ajuda, que é bom tanto para o cliente quanto para a empresa. Fazendo um paralelo com o e-commerce, no processo de checkout, por exemplo, quando você consegue fazer o cliente pular passos. Por exemplo, se o cliente meu só tem um endereço, ou já marcou como preferido, se ele só tem uma forma de pagamento, não tem por que eu ficar passando ele por passos desnecessários. É óbvio que ele sempre vai poder ter a opção de mudar, mas eu consigo ajudá-lo aí para frente em uma decisão mais simples. A terceira maneira é oferecendo uma decisão por vez. Muitas decisões ao mesmo tempo, que pode parecer bom, aumenta o esforço cognitivo. A gente tem um exemplo de um single page checkout, que muita gente gosta, mas na prática que você vê, você coloca todas as decisões ao mesmo tempo na cabeça do cliente. Ele tem que pensar para onde vai ser entregue, como ele vai pagar, o parcelamento, lembrar se ele tem crédito, preencher todas as informações. E a gente, pensando em usabilidade, a gente costuma pensar em quanto menos passos, melhor. Na verdade, a maneira correta de pensar é quanto menos decisões por vez, melhor. Às vezes, um passinho a mais, um clique a mais, pode ser melhor para ele tomar uma decisão mais correta. E aí, na última fase, a gente fala do pós-venda, depois do pedido colocado. Todo mundo sabe que o pedido, a compra, a experiência do cliente não termina com o pedido colocado, né? E negligenciar o que vem depois pode ser muito caro. Logística, entrega do pedido, cumprir prazo, o relacionamento que começa com o cliente. Isso pode ser muito ruim por dois motivos. Primeiro, que na maior parte dos casos o produto ou serviço que você vende não é um diferencial. O cliente sempre vai ter outras opções na internet. E o segundo é que cliente novo custa muito mais caro. Pode ser até, eles dizem que pode ser até 10 vezes mais caro, porque o cliente novo tem que ser conquistado. Isso é custo de mídia, desconto e assim por diante. E o que vai fazer o cliente de fato voltar é uma boa experiência de compra. De novo, toda experiência de compra é uma história. Como toda história, quanto mais emoção, melhor a gente grava na memória. E aí, por motivos evolutivos também, as coisas ruins que acontecem com a gente, nós lembramos melhor do que as coisas boas. Isso sempre foi útil na evolução, porque nos ajudava a saber que alimento a gente podia comer, qual não, como não se comportar perto de um predador e assim por diante. O Kahneman explicou o que chama de regra do pico-fim. A gente sempre vai lembrar, numa experiência, do momento mais intenso e do momento final. E ele fez um teste para mostrar isso. Os estudantes, de novo, tinham que colocar a mão na água gelada por 3 vezes. A primeira vez eles colocavam a mão na gelada e deixavam por 60 segundos. Eles esperavam um tempo, colocavam a mão na água gelada por 60 segundos do mesmo jeito, mas no final eles continuavam por mais 30 quando a água começava a esquentar um pouquinho. Depois eles tinham que escolher a terceira vez se eles queriam igual à primeira, por 60 segundos, ou igual à da segunda, por 90 segundos, onde no final ele esquentava. E 70% escolheu a versão mais longa, que não faz muito sentido. Mas ele provou, de fato, a regra do pico-fim. O que vem no final é mais importante. Isso acaba sendo um consolo para a gente, né? Porque os problemas vão acontecer sempre, mas se a gente conseguir resolver e dar uma solução satisfatória para o cliente, a situação pode ser revertida. Ainda falando da parte de pós-venda, vem a hora de ouvir os clientes, né? E vários tipos de pesquisa são ótimos para a gente pegar insights, entender a percepção do cliente sobre a gente e aprender um monte de coisa. Mas a gente tem que tomar cuidado que as respostas podem não ser muito verdadeiras. Esse gráficozinho, tabelinha, mostra, em Denver, eles fizeram uma pesquisa. Perguntaram para os moradores da cidade quais deles eram registrados para votar, quando eles votaram nas últimas eleições e se eles doaram para a caridade, que é o resultado da pesquisa, a segunda coluna. Depois eles compararam essas respostas com os dados mesmos que eles tinham da prefeitura. E a gente vê que é bem diferente, né? Por exemplo, menos da metade que falou doou para a caridade. Então, as pessoas mentem. Então, a gente tem que levar em consideração, o que eu estou falando não vamos não ouvir, não fazer pesquisas, não, a gente tem que ouvir sim, entender, mas a gente tem que saber fazer as perguntas certas e filtrar os resultados. Porque as pessoas, elas
muitas vezes elas não sabem porque elas gostam, não gostam ou fazem as coisas. É simplesmente emocional ou inconsciente. E quando você pergunta para ela, ela racionaliza e vai dar uma explicação de uma maneira ou de outra. Além disso, existe um fator que chama desejabilidade social, que é quando perguntados, participando de uma pesquisa, as pessoas podem enviesar suas respostas numa tentativa consciente ou não de agradar quem está perguntando. Então, isso também pode distorcer um pouco das informações. Então, de novo, faça as perguntas certas, das situações certas, interprete e, principalmente, junte isso tudo com dados e métricas. Então, se você consegue resumir tudo em quem compra, como compra e o que compra. Se você fizer as pesquisas e usar as informações de CRM, informações demográficas, tudo que você sabe sobre o seu cliente, como ele compra, as informações de analytics de fluxo de navegação, funil de compra, juntar isso com os dados, como faturamento, os produtos mais vendidos, você consegue ter uma leitura correta da situação e aprender mais e mais rápido. Resumindo tudo, emoção é tão importante quanto a razão. Nem sempre a gente sabe por que a gente faz o que a gente faz, e a emoção acaba ajudando a memória. A gente se espelha e olha sempre o que os outros fazem. Mostrar o que os outros fazem ajuda os outros clientes a comprar mais e melhor. Decidir é difícil, mas a gente pode ajudar. Facilita a vida do cliente, dando um empurrãozinho e oferecendo menos decisões por vez de maneira correta. Conheça seu cliente, escute ele e veja as informações sobre ele e crie um relacionamento. E conheça a si mesmo também, porque tudo isso que é válido para o cliente é válido para a gente também. Cuidado com achismo, conclusões precipitadas. E você não é o seu cliente, não tome decisões se colocando no lugar dele. Use os dados para decidir. Obrigado, gente.